Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome para você uma mulher de prostituição e tenha filhos dela, porque a terra se prostituiu grandemente, desviando-se do Senhor. No entanto, para compreendermos essa história, precisamos primeiro compreender o clima social que existia durante o período histórico. Foi uma época tanto próspera quanto pacífica. Oséias era um profeta de Deus na Bíblia, sendo o primeiro dos 12 profetas menores no Antigo Testamento. O período de pregação de Oséias corresponde ao do reino dividido, após os dias de Davi e Salomão, quando o povo de Deus travou uma guerra civil e se dividiu. Esse evento ocorreu aproximadamente 250 anos após o tempo do rei Davi e cerca de 650 anos depois de Israel ter entrado na terra que lhes fora prometida. Oséias foi um dos profetas que serviu por mais tempo na Bíblia. Durante o longo reinado do rei Jeroboão II, Israel viu níveis incomparáveis de independência e riqueza, resultado direto do sucesso da nação em várias guerras militares. No entanto, à medida que a prosperidade de Israel aumentava, o tecido moral de sua sociedade entrava em colapso. Houve uma cultura generalizada de corrupção e decadência moral. Israel passou a atribuir os feitos de Deus a Baal e a adorar deidades pagãs. Os israelitas abandonaram sua aliança com Deus e deixaram de obedecer às suas leis. Oséias capítulo 8, versículo 1 declara: Toquem a trombeta como uma águia sobre a casa do Senhor, porque eles transgrediram minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles abandonaram sua fé em Deus e buscaram parcerias com outras nações. Aos olhos do Senhor, a adoração de ídolos e a infidelidade de Israel eram equivalentes a adultério espiritual. As pessoas estavam exclusivamente preocupadas com seu próprio prazer e haviam perdido todo interesse em conceitos como justiça e retidão em favor da ilegalidade e anarquia. Havia fraudes financeiras, suborno, corrupção e até mesmo o sistema judiciário estava corrompido. Não havia justiça nos tribunais, a menos que os juízes fossem subornados. Apesar de o evento ter ocorrido há 2.700 anos, há semelhanças marcantes com a civilização do mundo ocidental contemporâneo. Na verdade, os adoradores no templo de Betel e Samaria tinham relações com prostitutas do sexo masculino e feminino, na crença equivocada de que isso convenceria Deus a abençoar suas colheitas. A situação piorou quando construíram um bezerro de ouro em Betel, o que era uma clara violação dos mandamentos de Deus que proíbem imagens esculpidas. Se Deus tivesse decidido recomeçar com um novo povo, em vez de lidar com eles, ele estaria no direito de fazê-lo. No entanto, ele estava comprometido com o povo de Israel e determinado a manter a aliança que havia feito com eles. No entanto, ele não podia ignorar seus comportamentos e agir como se nada estivesse acontecendo. A primeira coisa que Deus disse a Oséias era relevante para sua própria vida. É assim que Deus quase sempre age. Talvez Oséias preferisse se Deus tivesse lhe dado uma mensagem sobre outra pessoa. No entanto, antes que o profeta pudesse falar com a nação, ele primeiro precisava ouvir de Deus. A palavra que Deus tinha para Oséias não era fácil. Oséias foi instruído a se casar com uma prostituta. Por quê? Porque as pessoas da nação haviam cometido um ato sério de adultério ao virarem as costas para a lei. Através dessa ordem a Oséias, Deus cria uma imagem consistente usada ao longo do Antigo Testamento. Nessa imagem, o Senhor é o marido de Israel, e a atração apaixonada deles por ídolos é como a luxúria de um adúltero. Seu povo era tão infiel quanto uma prostituta. Por meio dessa ilustração clara, podemos perceber como nossa idolatria e desprezo pelo Senhor devem fazer Deus se sentir. Quando colocamos qualquer coisa na frente do Senhor, isso o fere da mesma forma que a infidelidade fere o inocente. Ao ordenar a Oséias que se casasse com uma mulher prostituta, Deus colocaria Oséias no lugar onde ele sentiria o que Deus sente, e não seria uma sensação agradável. Isso simbolizaria metaforicamente o adultério de Israel com Deus. De maneira emocionante, Oséias se casou com uma prostituta chamada Gomer. A esposa de Oséias era cronicamente infiel. Ela engravidou, e Deus instruiu Oséias a dar nomes proféticos aos seus filhos.
indicando o juízo do Senhor sobre Israel. Oséias obedeceu a Deus, casou-se com Gomer e logo tiveram um menino. Deus disse a Oséias para chamar o menino de Jezreel. Nos dias bíblicos, os nomes tinham significados, e em hebraico, Jezreel significa Deus espalha. Deus advertiu Israel de que seria disperso nos julgamentos iminentes, a menos que o Senhor o comandasse. Podemos acreditar com segurança que Oséias nunca teria se casado com uma prostituta se não fosse pela obediência dele a essa diretriz exigente. Gomer não abandonou sua profissão de prostituta depois de se casar com Oséias, como ficaria evidente. Não foi como se Oséias tivesse encontrado uma mulher caída e, por meio do amor e da bondade, a restaurasse a virtude. Ele se casou com uma prostituta, provavelmente na vã esperança de que ela se arrependesse de sua imoralidade e se comprometesse exclusivamente com ele. É altamente provável que ela tenha dado todas as indicações de estar comprometida com Oséias, mas com o tempo e com sua vida em um lugar difícil, ela voltou à prostituição. É possível que fosse apenas tédio, talvez um sentimento de negligência, talvez uma necessidade. Infelizmente, compartilhamos os mesmos motivos inexcusáveis para nossa idolatria quando preferimos outro Deus ao Senhor. Historicamente falando, a prostituição é geralmente considerada a profissão mais antiga. Certamente sempre foi uma maneira comum de ganhar dinheiro, até mesmo nos tempos bíblicos. A prostituição é considerada um pecado de acordo com a Bíblia. Provérbios capítulo 23, versículo 27 a 28. Como esses dois mundos poderiam se misturar e se tornar um? Seria uma lição que ensinaria muitos por séculos. Além dos avisos de Deus, mais duas catástrofes ocorreram na área, como se Deus quisesse chamar a atenção deles. Um desastre natural, mais do que um pequeno tremor de terra. Imagine o que os vizinhos de Oséias pensaram dessa atitude. Um jovem profeta se casa com uma prostituta e diz que o Senhor o ordenou a isso. Eu acredito que seus amigos diziam: é o que ele diz, mas ninguém sabe ao certo se é verdade. Mas Deus realmente disse a Oséias para se casar com essa mulher da noite. Como resultado, Oséias foi o profeta da última chance enviado a Israel, alertando-os sobre as consequências que enfrentariam se não se arrependessem e não retornassem a Deus. Em Oséias capítulo 1, versículos 6 a 9, Gomer concebeu novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias para chamá-la de Lo-ruama, significando não mostrada misericórdia, simbolizando a decisão de Deus de não ter mais misericórdia sobre a casa de Israel. No entanto, ele prometeu ter misericórdia sobre a casa de Judá e resgatá-los pelo Senhor, seu Deus, sem depender de arcos, espadas, cavalos de guerra ou cavaleiros. Quando Gomer desmamou Lo-ruama, ela concebeu novamente e deu à luz um filho. O Senhor instruiu Oséias a chamá-lo de Lo-ami, que significa não meu povo. Este nome servia como um lembrete de que o povo de Israel havia afastado o Senhor e não era mais considerado seu povo. Como Gomer não abandonou sua prostituição, pode ter havido uma cruel ironia no nome Lo-ami, sugerindo que talvez a criança não fosse realmente filha de Oséias, mas de outra pessoa. A mensagem que Deus teve que entregar a Israel por meio de Oséias já era difícil, mas Deus também fez com que Oséias vivesse essa mensagem como profeta. Deus afirmou que Israel o havia abandonado para buscar prostituição, vinho e vinho novo, tornando claro que tanto homens quanto mulheres estavam envolvidos em adultério com prostitutas cultuais na adoração de deuses falsos. Gomer era um símbolo apropriado devido à natureza da idolatria que o povo estava praticando. Sua infidelidade espiritual resultava em adultério físico real. Oséias declarou que Deus removeria os nomes dos Baalins da boca de Israel e a desposaria para sempre em retidão, justiça, amor constante e misericórdia. Em diversos lugares da Bíblia, o conceito de adultério e prostituição é usado como metáfora para caracterizar pessoas infiéis ao Senhor. Muitos profetas retrataram o povo como espiritualmente desleal ao Senhor, a quem pertenciam. No Novo Testamento, uma linguagem semelhante
é empregada em Apocalipse capítulo 17-2, descrevendo aqueles que cometeram atos de imoralidade. Apesar das promessas de julgamento, os dias de julgamento não continuarão indefinidamente. Após o dia do julgamento, haverá um período repleto de bênçãos, prosperidade e abundância. Oséias capítulo 1, versículo 10-11, onde o número dos filhos de Israel será incontável, como a areia do mar, que não pode ser medido ou contado, e no lugar onde lhes é dito que vocês não são meu povo, será dito a eles: vocês são os filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos, designarão para si um líder e subirão da terra, pois o dia de Jezreel será grande e glorioso. Deus cumpriria a promessa de Loame, mas o julgamento não continuaria indefinidamente. Israel um dia se voltaria novamente para o Senhor e seriam novamente chamados de filhos do Deus vivo. Essa tragédia matrimonial na vida do profeta Oséias é utilizada como pano de fundo para Deus ensinar a tremenda lição de seu amor por seu povo. Deus nos ama com um amor infinito. Oséias teve uma vida de profunda tristeza, com dias sem sol e noites sem dormir, porque sua esposa Gomer foi infiel a ele e estava planejando retornar ao seu antigo modo de vida. Muitas pessoas têm a concepção equivocada de que se afastar do Senhor não é um grande problema. No entanto, a história da vida de Gomer, depois que ela deixou a casa de Oséias, revela que é mais desafiador do que ela poderia imaginar. Para ajudar seus filhos, Oséias apelou diretamente a eles. Agora observe a dolorosa partida de Gomer em Oséias, capítulo 2, versículo 5. Pois sua mãe havia se prostituído. Aquela que os concebera havia agido vergonhosamente, dizendo: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Quase como em um filme, posso imaginar Oséias no dia em que Gomer partiu, com sua mala pronta para ir, nem mesmo dizendo adeus com um beijo. A maioria das pessoas se afasta do Senhor porque anseiam pela satisfação das necessidades básicas e desejos de seus corações, erroneamente acreditando que encontrarão essas satisfações no mundo. O diabo tem uma mente astuta e pode convencer as pessoas de que, se o seguirem e se aventurarem no mundo, serão felizes. Mas a fria realidade é que você não pode encontrar alegria duradoura se virar as costas para o Senhor. O mundo não oferece verdadeira alegria. Este é o início dos problemas de Gomer, quando ela voltou para sua antiga vida de prostituição. Tudo parecia estar indo muito bem para ela no início. No entanto, descobriremos que ela estava seguindo um caminho que ia na direção errada. Oséias estava lutando contra Gomer a cada passo, assim como Deus luta por seus filhos errantes a cada passo. Conforme a situação em sua vida continuava a se deteriorar, Gomer tomou a decisão de voltar para seu primeiro marido, dizendo: eu voltarei para Oséias. Quando eu vivia com ele, as coisas estavam indo muito melhor para mim. A desespero de Gomer, a celebração chegou ao fim. A ansiedade começou a se instalar. As preocupações se intensificaram e, então, os sentimentos de arrependimento se estabeleceram. Em Oséias 3, o Senhor disse: vá novamente, ame uma mulher que é amada por seu marido e, contudo, comete adultério, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e amem bolos de uvas passas. Então, Oséias a comprou por 15 siclos de prata, um homer de cevada e um leteque de vinho. Ele disse a ela: você viverá comigo por muitos dias. Não se prostituirá, nem terá outro homem. Assim também serei para você. Os filhos de Israel viverão por muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem pedra memorial, sem éfode, sem ídolos domésticos. Depois os filhos de Israel voltarão, buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e virão tremendo ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Esse incidente reflete a postura de Jesus Cristo, quando perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher pega em adultério. Este evento é um reflexo da atitude que Jesus Cristo tem para com a mulher pega em adultério. Ele perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade. Oséias também prefigura como Jesus Cristo um dia
redimiria um mundo pecaminoso, pagando o preço com sua própria morte na cruz. O livro profético nos dá a certeza do amor de Deus por nós, que é eterno e inalterável. O amor duradouro de Deus é eterno. Sua fidelidade duradoura não é como o amor humano, que pode fazer um juramento solene e depois voltar atrás em suas palavras. Mesmo em nossa infidelidade, Deus nunca deixa de amar e apreciar-nos, e Ele sempre abre um caminho para nos reconciliarmos com Ele. Não é surpresa, então, que Oséias signifique Deus resgatou, ou salvação em hebraico. É o mesmo nome de Josué, ambos relacionados ao nome Jesus, que significa salvar. Deus escolheu ensinar toda a nação por meio da vida de Oséias e sua história. Oséias poderia ter dito ao seu povo: Veja, vocês se prostituíram com todos os tipos de deuses pagãos, assim como Gomer se prostituiu com outros homens. No entanto, Deus ainda os ama e os perdoou. Assim como eu perdoei Gomer e agora estou casado com ela. De acordo com a observação de um comentarista, o afeto de Oséias por ela era um belo equilíbrio entre ternura amorosa e julgamento severo. É difícil para mim conceber uma abordagem mais dramática para transmitir a profundidade do amor de Deus por nós e como Ele nos redime de nossa infidelidade a Ele. Se um marido perdoa uma esposa adúltera e a traz de volta para casa, isso não é um ato fácil. O que a Bíblia diz sobre adultério? A palavra adultério é etimologicamente relacionada à palavra adulterar, que significa tornar algo de qualidade inferior, adicionando outra substância. O adultério é a adulteração do casamento pela adição de uma terceira pessoa. Um relacionamento adúltero é aquele que é voluntariamente buscado por uma pessoa casada com outra que não é seu cônjuge. Está você traindo seu compromisso com Deus? A Bíblia começa com um grande casamento em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Oséias poderia ter julgado severamente sua esposa sob a antiga lei da aliança dada à antiga Israel sob a teocracia. A punição para o adultério era a morte. Levítico capítulo 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, sim, com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero quanto a adúltera. É importante observar que a punição era a mesma para ambas as partes envolvidas. Não havia um padrão duplo que fizesse concessões para os envolvimentos de um homem. Ele era punido junto com a mulher. Às vezes, as pessoas esquecem seu primeiro amor, e ao fazer isso, se tornam adúlteras. Os provérbios também descrevem o caráter de um adúltero. Provérbios capítulo 7, versículo 22 a 23. De repente ele a segue, como o boi que vai ao matadouro, como se estivesse indo para a punição de um tolo, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como uma ave se apressa para a armadilha, sem saber que isso lhe custará a vida. Finalmente, o escritor do provérbio chega a essa conclusão terrivelmente sombria sobre o adultério. Muitas são as vítimas que ela fez cair. Uma multidão poderosa são os mortos por ela. Sua casa é um caminho para a sepultura, levando às câmaras da morte. Ler as advertências em Provérbios deveria instalar medo no coração de qualquer pessoa. Embora a punição na lei do Antigo Testamento para o adultério parecesse severa, as consequências espirituais são ainda mais graves. A história de Oséias e Gomer é uma imagem inesquecível do forte e infindável amor de Deus por seu povo da aliança. O amor infindável de Deus é um motivo consistente que percorre toda a Bíblia, com inúmeras oportunidades de expressar gratidão e apreciação pela fidelidade do Senhor, conforme visto no livro dos Salmos, Salmo capítulo 36, versículo 5. Teu amor e graça, Senhor, se estendem aos céus. Tua fidelidade alcança as nuvens. Um dos exemplos mais surpreendentes de amor inabalável na Bíblia está presente no livro de Oséias. Por mais terrível que fosse a angústia de sua esposa, Oséias a perdoou. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39 nos lembra: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
Nem qualquer outra criatura conseguirá nos separar do amor ilimitado de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o fiel companheiro de nosso redentor parentesco, é o profeta que resgata sua noiva desviada, é o pai que pacientemente espera por seu filho perdido e é aquele que traz o filho pródigo com alegria para casa. Desde o início dos tempos, os beneficiários de sua graça, misericórdia sempre renovada e amor eterno têm sido pecadores que não o merecem e que estão propensos a se desviar. Afastando-se do caminho certo e agindo de forma ímpia, lemos algo que também deveria nos encher de esperança. Oséias capítulo 2, versículo 19 a 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. As palavras de Deus para a antiga Israel deveriam nos encher de esperança hoje. Mesmo que seja errado se envolver em prostituição, Deus é capaz de perdoar aqueles que se envolvem nessa imoralidade. A Bíblia registra o uso de uma prostituta chamada Raabe para cumprir o plano de Deus. Por sua obediência, ela e sua família puderam receber recompensas e bênçãos. No Novo Testamento, uma mulher conhecida por sua reputação imoral teve a oportunidade de ajudar Jesus enquanto ele estava na casa de um fariseu. A mulher reconheceu Cristo por quem ele é e o presenteou com um frasco caro de perfume. Ela chorou ao expressar seu pesar e arrependimento diante de Jesus. Depois derramou perfume em seus pés e o enxugou com seus cabelos. Quando os fariseus criticaram Jesus por aceitar esse ato de amor da mulher imoral, ele os repreendeu e aceitou a adoração da mulher por sua fé. Cristo havia perdoado todos os seus pecados, e ela foi recebida em seu reino. Para que Oséias compreendesse as emoções que Deus sente, Deus o submeteu a uma experiência verdadeiramente única. Deus frequentemente prepara um profeta por meio de seus relacionamentos ou da falta deles. Deus disse a Jeremias para não se casar, porque ele teria que dizer a Judá que Deus também era agora um solteiro. Jeremias experimentou o vazio que Deus sentiu quando Israel estava ausente de sua vida. A Ezequiel foi dito que sua esposa morreria, mas que ele não deveria chorar por ela, a fim de mostrar a Judá que Deus também havia sofrido a perda de sua esposa de maneira semelhante. Deus ensinou a Oséias como ele se sentia, dando a ele algumas instruções peculiares relacionadas à sua situação matrimonial. Oséias a encontrou, a trouxe para casa, cortejou-a e recomeçou sua vida com ela como sua esposa, novamente. Da seguinte frase: ela não sabia que eu lhe tinha dado grão, vinho novo e óleo. Ela presumia que tudo vinha de seus amantes, mas suas bênçãos, de fato, vinham de Deus, canalizadas através de Oséias. É interessante notar que as últimas palavras de Deus em Oséias são um jogo emocional muito terno, esperando que Israel se arrependa e permita que ele adie o julgamento que ele deve realizar. Para começar, devemos reconhecer que Oséias não teve sucesso em reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas, e Deus foi obrigado a julgar o povo conforme havia prometido. A Assíria os derrotou e os exilou em 721 a.C., nunca mais retornando.